paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso programa Teologia para o seu dia. E convidamos você para ficar conosco nesta próxima hora, onde estaremos aqui meditando na palavra de Deus, interagindo sobre esta palavra e trazendo aqui um pouco de reflexão bíblica, um pouco de teologia, um pouco de crescimento para o seu coração, para o seu espírito. E nós vamos hoje tratar de um tema muito importante dentro da teologia sistemática, que é a igreja e sua natureza. Esta disciplina dentro da teologia sistemática ou de um curso de teologia é chamada de eclesiologia. Então, dentro de uma grade curricular, de um curso, de uma formação teológica, o aluno encontra uma disciplina chamada eclesiologia, onde ele vai estudar por um mês ou mais, por várias semanas, sobre a doutrina da igreja. Então veja que a nossa pretensão aqui não é esvaziar o assunto, nem chegar perto disso, Um programa trazer aqui uma reflexão sobre a igreja. Então, de forma breve, vamos falar sobre a igreja e sua natureza. Mas vamos ler para embasar a nossa reflexão um texto bíblico no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Nesse texto, nós temos um diálogo de Jesus com os seus discípulos. E nós temos a confissão de Pedro. Geralmente nas Bíblias vai ter esse títulozinho lá, A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Hoje também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Texto bíblico, texto da palavra de Deus, diálogo de Jesus com os seus discípulos e depois um diálogo mais afinado ainda com Pedro. Jesus estava já próximo da sua paixão, como dizemos, próximo da cruz, e ele então pergunta para os seus discípulos, e o evangelista Mateus, ele teve cuidado de colocar onde eles estavam, no momento que Jesus perguntou isso, O local, em Cesareia de Filipe, uma cidade chamada Cesareia. Então, Jesus pergunta para os seus discípulos: O que dizem os homens que eu sou? O que estão falando sobre mim por aí, pessoal? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, não sabemos ao certo quem, mas os discípulos reunidos, alguns, disseram: Olha, há quem diga que o senhor é João Batista, que já havia sido decapitado por Herodes, por ordem de Herodes. Outros dizem que és Elias, que não passara pela morte, foi arrebatado. Mas há quem diga também, Senhor, que tu és Jeremias ou outro dos profetas. Jesus continua a pergunta e agora quer saber deles. Ótimo. E vocês? Quem dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Tem até um hino bem antigo do cantor Ivo dos Reis, que é com esse nome, E vós, quem dizeis que eu sou? Aí, nesse momento, Pedro se antecipa aos demais e faz uma confissão maravilhosa. Porque ele vai e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, elogia Pedro
E deixa claro que Pedro falara por revelação divina. E é exatamente nesse contexto que Jesus vai falar sobre a igreja. Porque Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Uma igreja que seria ainda estabelecida, de fato, no dia de Pentecostes, ou inaugurada, como podemos dizer. É exatamente nesse contexto que nós temos a menção de Jesus à igreja. Em outra ocasião ele também fala, ele usa esse termo, né? Mas aqui é a parte em que ele fala de forma mais clara sobre o poderio da igreja de Jesus. E nós vamos, então, falar sobre esta igreja. Veja bem, para melhor servir é necessário conhecimento do que seja a igreja e compreender que quem a serve ou a administra também faz parte dela. É interessante que a igreja ela é composta tanto daqueles que a dirigem, quanto daqueles que são liderados. Todos são igreja. E aí nós temos 3 pontos que pretendemos abordar. Eclesiologia, como sendo a doutrina da igreja, a igreja e suas ordenanças, a igreja e seus simbolismos. Vejamos. O que é a igreja? O que é a igreja? Quem projetou a igreja? Qual sua origem? Qual o fundamento e alicerce da igreja? Quais os objetivos da igreja no mundo? Qual a natureza e características da igreja? Como Deus se manifestaria ao homem após a ascensão de Cristo, se não pela sua igreja? Então nós já podemos entender aí que a igreja é exatamente o ambiente ou a forma como Deus se manifesta ao mundo, depois da ascensão de Jesus, sobretudo, porque ela é esse corpo de discípulos que foi se multiplicando, que foi se expandindo por todo o mundo e chegou até nós. A igreja, por mais que nós falamos muitas vezes, a igreja se referindo à denominação, a igreja se referindo ao ambiente físico, ao templo, e às vezes até mesmo nos referindo ao culto. Às vezes falamos, né? A minha igreja é a Assembleia de Deus, é a Igreja Batista, é a Igreja Metodista, a Igreja Luterana. A gente fala assim, e está correto, sim, porque nos referimos à denominação. Está correto. Somente no nosso português, né? Que uma palavra serve para muitos sentidos, tem vários valores semânticos. Uma palavra só, dependendo do contexto, ela tem um significado diferente, sentido diferente. Então, quando falar igreja, a Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, está certo. Estou me referindo à denominação. E quando me refiro ao endereço, né? Ao endereço. O Jair Pires tem um hino bem antigo que fala: eu vou lhe dar o endereço da igreja, a igrejinha do interior. Então, o endereço da igreja, qual é? Na rua tal. A igreja ali, eu me refiro ao templo físico. Está correto? Está correto, sim. É o templo físico. É aquela igreja azul, aquela igreja lilás, é aquela igreja verde, não importa. É o templo, é o ambiente onde nos reunimos. E graças a Deus que temos ambientes para nos reunir. E quando nos referimos ao culto, as crianças geralmente, né? Papai, mamãe, tem igreja hoje? Tem igreja de manhã? Tem igreja à noite hoje? Tem igreja. A criança está se referindo ao culto. Ao culto. Está certo? Está certo, ela entendeu. Houve a comunicação, né? Mas o que de fato é igreja? Veja bem, a igreja manifesta as variadas formas de Deus trabalhar e o seu intento operativo em todos os sentidos. Para que agora, olha a citação bíblica, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Logo, essencialmente, a igreja não é uma mera organização. Ela é, antes de tudo, um organismo vivo
dinâmico e atuante na terra. Dá para a gente entender. Por mais que nos referimos ao templo, nos referimos à denominação, nos referimos ao culto, ao endereço, com o termo igreja, mas a igreja não se reduz a isso. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é um organismo vivo. É um organismo, é um ente que foi idealizado por Deus. E não nos referimos aqui à denominação, mas à igreja na essência da palavra. Olha só, apesar de sua constituição organizacional humana, a igreja é também um organismo vivo, de procedência divina, projetada pelo próprio Deus, estabelecida e fundada por Jesus Cristo. Como organismo, a igreja é um corpo vivo. Como organização, ela pode ser uma denominação, uma estrutura juridicamente registrada. Nesse segundo aspecto, a organização em templos só veio a acontecer de fato, né, a existir, depois do segundo século da era cristã. E é importante destacarmos que nos primeiros séculos da igreja, a igreja de Jesus, não havia estruturas como temos hoje. Hoje nós vivemos de forma muito confortável nos nossos templos, onde podemos cultuar, podemos cantar, podemos orar. Se você quiser passar 24 horas dentro do templo, orando, consagrando, só você ali, Deus, você passa. Eu fiz muito isso quando era mais jovem. Eu ia para o templo e ficava lá 24 horas, ficava 2 dias lá em comunhão com Deus. Você tem essa proteção, inclusive, legal. Um templo não pode ser vilipendiado, não pode ser violado, porque nós temos uma proteção constitucional tanto a expressar a nossa fé, o nosso credo religioso, quanto nós temos uma proteção ao lugar onde nos reunimos. Então, no Brasil, os templos religiosos, eles têm proteção. O ambiente em si tem proteção. Você está seguro ali. Não pode sequer ser cumprido um mandado judicial durante a liturgia. Então, isso é uma proteção legal. Mas nós temos também isenções de impostos e tantas outras coisas para os templos religiosos. Isso é uma bênção no nosso país. Nem todos os lugares têm essas bênçãos. Há países que sequer pode haver templo. Só que isso não foi sempre assim, tá? No tempo do Brasil Império, por exemplo, só era permitido templos da Igreja Católica Romana. As igrejas protestantes não podiam. Mas passou. Hoje nós podemos, tá? Então, veja. Então, nós podemos nos reunir assim, mas não foi sempre assim. Nos primeiros tempos, nos primeiros séculos da igreja, eles se reuniam em casas, em ambientes particulares, domésticos. E quando a perseguição começou, eles se reuniam em lugares escondidos. Chegaram a ponto de terem que se reunir nas catacumbas. O que eram as catacumbas? Eram os cemitérios. Eram os lugares subterrâneos onde ficavam os sepulcros ali. E eles se reuniam em lugares escondidos quando veio a perseguição. E graças a Deus que hoje nós podemos nos reunir de forma confortável, né? A palavra igreja, vamos para a etimologia da igreja na história, né? A etimologia. A palavra igreja significa assembleia. E era assim que os primeiros cristãos a viam, como sendo o conjunto de pessoas crentes em Jesus separadas do mundo. Esse é o sentido. Jesus usou a expressão igreja, no texto que nós lemos ainda agora, com o sentido de assembleia, de pessoas, de grupo de crentes. Ele se refere ao conjunto universal de todos os crentes, a uma assembleia universal, não é local apenas. Já em Mateus, ele se refere a um grupo local de crentes, uma assembleia local. Então nós temos uma assembleia universal que junta todos os crentes, todos os salvos em Jesus, e uma assembleia local, que é onde nos reunimos, né? Aquele grupo de pessoas com quem nós interagimos mais próximo, às vezes da nossa família, a vizinhança da nossa cidade, do nosso bairro e assim por diante. No período neotestamentário, como já mencionamos, não era assim. E a expressão igreja, ela jamais estava associada a prédio. Não. Quando lemos igreja, o termo igreja, em Atos dos Apóstolos, ou nas epístolas paulinas, ou mesmo de Pedro, que ele também faz menção, ali
a referência é ao aglomerado de pessoas salvas em Jesus. Ou então se refere a um grupo de cristãos habitantes de uma determinada localidade. É o que nós temos, por exemplo, quando Lucas registra em Atos 13 e faz menção à igreja de Antioquia. Ele diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, ou profetas e doutores. Vamos ler o texto? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja que o escritor ele está se referindo à igreja que estava em Antioquia. Não é nem a igreja de Antioquia, né? Não era uma igreja da cidade, era a igreja de Jesus que estava em Antioquia. Os irmãos que compunham a igreja que moravam na cidade de Antioquia, que é Antioquia da Síria. Então lá tinha um grupo de irmãos e dentre eles havia alguns que eram mestres, profetas, que eram versados na lei do Senhor. E aí vai citar alguns, Barnabé, Saulo, Lúcio, Manaém, assim por diante. Então veja que quando se refere à igreja, se refere à localidade. A localidade. Etimologicamente, o vocábulo igreja é a tradução do termo grego eclesia ou eclésia, que é uma combinação da preposição ek, para fora, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar ou convidar. Assim, o vocábulo eclesia, literalmente interpretado, significa chamar para fora. No contexto secular da época, esse grupo de pessoas chamadas para fora poderia ser uma assembleia ou reunião popular, religiosa ou política. Então, quando se referia à assembleia ou à eclesia, que é o termo traduzido como igreja para nós, se referia a um grupo de pessoas convocadas para uma assembleia, para uma reunião. Certamente esse termo foi cunhado lá na antiga Grécia, onde os cidadãos gregos se reuniam em assembleia, os cidadãos livres, né? Os cidadãos que tinham posse. Então eles se reuniam para deliberar sobre os rumos da cidade, Atenas, Esparta, as cidades gregas lá, mais famosas, né? Então veja, a esse grupo de homens, de pessoas que decidiam, que se reuniam, chamava-se eclesia, ou assembleia, ou congregação, que a gente vê de forma reiterada o termo congregação lá no período do Êxodo, quando o povo estava a caminho de Canaã. Então, sempre há referência à congregação. O que era a congregação? Era a tenda? Não. A congregação eram as pessoas. Era o grupo de hebreus que estavam vindo do Egito para Canaã. Então, a congregação se reunia para ouvir as instruções, por exemplo, de Moisés, para ouvir a leitura da lei. Então, essa congregação, esta assembleia, é o mesmo significado que é passado no Novo Testamento para a igreja, ou seja, uma assembleia de pessoas tiradas para fora. No caso dos hebreus, de fora do Egito, trazidos, chamados para fora. No caso da igreja neotestamentária, chamados para fora do mundo. Continuamos morando no mundo, evidentemente, mas o mundo no sentido político, no sentido de sistema. Então, o que se espera é que quem faz parte da Igreja de Jesus não se contamine com o mundo, com o sistema do mundo. Pense diferente, que não seja levado pelas ideologias que são típicas desse mundo corrompido. Por isso que é chamados para fora. Então, de conformidade com o conceito do Novo Testamento, uma igreja cristã é um grupo de pessoas divinamente chamadas e separadas do mundo, batizadas sob profissão de sua fé em Cristo, unidas sob pacto para o culto e o serviço cristão, sob a suprema autoridade de Cristo, cuja palavra é sua única lei e regra de vida em todas as questões de fé e prática religiosa. É uma citação aí
do livro Administração Eclesiástica, de autoria de Samuel Câmara e Nemuel Kessler. Então, aí nós temos essa definição aí, essa conceituação de igreja, né? Em todas as épocas, Deus permitiu ao homem, por meio de sacrifícios que apontavam para a cruz, ter acesso pela fé às riquezas da graça. E aí, veja bem, nós temos aqui a figura da igreja, também no Antigo Testamento, desta instituição, desta intenção divina. Por quê? Porque os santos do Antigo Testamento, eles olhavam e aguardavam uma redenção olhando para o futuro, para frente. Eles aguardavam um Redentor. A consciência de pecado, consciência de necessidade de alguém que os redimisse dessa vida pecaminosa, ela era uma realidade. Jó, por exemplo, aguardava uma redenção. Ele sabia que um Redentor que vivia o resgataria dessa situação. Então eles olhavam e aguardavam uma redenção futura, para frente. A igreja neotestamentária, nós contamos com a salvação que já ocorreu. Nós olhamos para o Redentor pelo retrovisor, para um passado já consumado, porque Jesus veio e cumpriu o que estava previsto e o que os santos do Antigo Testamento tanto aguardavam. Então, a igreja de Jesus, olhando por esse ângulo, a igreja do Senhor, ela reúne santos do Antigo e do Novo Testamento. Santos do Antigo Testamento, que também eram salvos pela fé, não pelas obras, e reúne os santos do Novo Testamento, eu e você, que também somos salvos pela fé e não pelas obras. Falemos aqui sobre a igreja e seu fundamento, né? A igreja e seu fundamento. Seria, porventura, o apóstolo Pedro o fundamento da igreja? Será que a igreja está, de fato, construída sobre o fundamento que seria Pedro? Parece estranho, né? A pergunta, estranha a pergunta, e até retórica. Mas há quem diga que sim. A Igreja Católica Romana, por exemplo, advoga que Pedro é o fundamento da igreja. Mas será que de fato é? O que seria da igreja se ela estivesse fundada, se ela estivesse alicerçada em um homem comum? Ela já teria sucumbido. Estivesse a igreja embasada no ministério de Pedro, ou no seu papado, como a Igreja Católica Romana advoga, a igreja teria sucumbido. Porque os homens são falíveis. Não há homem infalível, a não ser Jesus Cristo. Porque ele é o homem e também é Deus. Todos os homens são falíveis, são corrompíveis, são carentes da graça de Deus. Inclusive a própria Maria, que às vezes se refere a ela como sendo cheia de graça, na verdade ela é agraciada, porque ela também dependia da graça de Deus. Então veja que, dentre as muitas referências à igreja, no Novo Testamento, a primeira menção está no diálogo de Jesus, como já lemos no início. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja. A minha igreja. Olha que Jesus fala, a minha igreja. Ele não fala a tua igreja, Pedro. A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Exatamente por estar alicerçada em Jesus, que as portas do inferno não prevaleceram, não prevalecem e jamais prevalecerão contra a igreja. Podem até fechar algum templo, podem, e fizeram isso durante a pandemia. Podem até impedir alguém de pregar em algum lugar, podem. Podem até matar um cristão por pregar a palavra de Deus ou por defender o evangelho, podem. Mas a igreja em si, a igreja de Jesus, não será prevalecida pelas portas do inferno. Isso não é talvez, isso é um anúncio de Jesus. É tanto que nós estamos no ano 2023 e a igreja vai caminhando para 2000 anos de história. E os seus primeiros séculos foram de perseguição. Mas a igreja de Jesus nunca foi prevalecida.
porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Curiosamente, nos primeiros relatos da igreja, Pedro sequer figura como o principal dos apóstolos. De fato, ele era um dos discípulos mais chegados de Jesus. E posteriormente é mencionado por Paulo ao lado de outros apóstolos como as colunas da igreja. Contudo, Pedro não é designado assim sozinho, mas como um dos colunas. A citação de Paulo, quando se refere a Pedro, chamando-o de Cefas, né? E conhecendo Tiago, que era o irmão de Jesus, Cefas, que é Pedro, e João, que é irmão do outro Tiago, que já havia sido morto por Herodes, eram considerados as colunas. A graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, ou seja, eles estenderam a mão para Paulo, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Olha só como a palavra de Deus ela se completa, né? Sua mensagem. Paulo está afirmando que Pedro era sim um dos colunas da igreja, mas ele era um dos, ao lado de Tiago, ao lado de João e ao lado de tantos outros que não são citados aí, mas que formam esta igreja inicial ali, que são discípulos de Jesus. Nós não vemos menção a Pedro como sendo o principal, como sendo a coluna da igreja. Na verdade, o próprio Pedro, ele deixa bem claro na sua epístola que Jesus é a pedra. E na sua segunda pregação também, lá em Atos capítulo 4, ele fala que Jesus é a pedra e que em nenhum outro há salvação. Então veja que não há por que atribuirmos a Pedro esta preeminência. Citando aqui o reverendo Augusto Nicodemos, afirma o seguinte: nem mesmo Pedro se via como um primus inter pares, alguém acima dos demais apóstolos. Quando entrou na casa de Cornélio para pregar o evangelho, o centurião romano se ajoelhou diante dele em devoção. Pedro ergue com estas palavras: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro reconhece humildemente que os escritos de Paulo são escritura inspirada por Deus, esvaziando assim qualquer pretensão de que ele seria o único canal inspirado pelo qual Deus falava ao seu povo. É aparente que ninguém no século I, nem mesmo o próprio Pedro, entendeu que Jesus tinha dito a ele que ele era a pedra sobre a qual a igreja cristã seria edificada. E nunca esta igreja tomou medidas para achar um substituto para Pedro após sua morte. Isso aqui é a obviedade, né? É óbvio, né? Que Pedro não arrogou para si, nem a igreja via nele um substituto de Jesus. Ele era mais um dos apóstolos de grande importância, que inclusive foi morto por ordem de Nero, né? O César, o imperador romano, por ordem de Nero, ele foi morto, sim. Foi martirizado exatamente por reconhecer e por pregar Jesus como sendo o único mediador entre Deus e os homens. Não estivesse a igreja fundada na rocha inabalável, que é Jesus, ela, a igreja, jamais suportaria os ventos contrários, até mesmo nos dias atuais. Além disso, as escrituras testificam enfaticamente de Cristo no sentido de ser ele mesmo a pedra, o fundamento, a rocha. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui Paulo falando, antes um pouquinho, Pedro falando lá em Atos. E por último aqui, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios mais uma vez. Então nós vemos que, com clareza, que esta pedra é Cristo. E é exatamente sobre esta pedra que a igreja, a sua igreja, como ele falou, a minha igreja, está edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja de Jesus, a qual você pertence, ou da qual você pode pertencer. E é muito simples. É só você aceitar Jesus como seu único Salvador e Senhor. E você fará parte desta igreja de Jesus. A igreja em todo o mundo. A igreja, de fato,
que vai morar no céu. A igreja e suas ordenanças. Muito importante. A igreja e suas ordenanças. Uma citação de Russell Champlin. Durante seu ministério terreno, incluindo os últimos dias que antecederam sua ascensão, Jesus Cristo estabeleceu para a sua igreja duas normas gerais, a ceia e o batismo. Nos círculos reformados e protestantes, estas normas são chamadas de ordenanças, que pode ser uma regra autoritária, um decreto, uma lei, um rito religioso, uma disposição ou posição, um desígnio. Então, aqui nós temos uma definição aí de ordenanças, certo? E a igreja tem duas ordenanças. É assim que nós vemos as ordenanças do Senhor para a sua igreja. A Santa Ceia, ou a ceia, e o batismo, que é o batismo em águas. Nós, pentecostais, tratamos de dois batismos, o batismo em águas e o batismo no Espírito Santo. Mas quando falamos de batismo aqui, nos referimos ao batismo em águas como ordenança de Jesus. Como ordenança de Jesus. Na Igreja Católica Romana, diferentemente, essas ordenanças são designadas como sacramentos, o que inclui, além do batismo e da ceia, a confissão, a Eucaristia, o matrimônio e outros. O batismo em água. A palavra batismo, no original grego, é baptizo, e tem o sentido de imergir, afundar, mergulhar. Contudo, não há unanimidade quanto a esses sentidos da palavra original, pois pode ser também traduzida por lavar, enxaguar, aspergir. Inclusive, ao referir-se à passagem do povo hebreu pelo deserto e pelo Mar Vermelho, tem-se a ideia de que eles passaram por um batismo ali. É bem interessante isso aí, porque por mais que nós acordamos que o significado é esse, de imergir, né, de afundar, de mergulhar, mas quando no Novo Testamento se refere à passagem do povo pelo Mar Vermelho, o termo batismo é usado também. E claro está que eles passaram por dentro do mar, mas não por dentro da água, porque as águas estavam repartidas. E diz a Bíblia que eles passaram a pé enxuto. Né? Então, ainda sobre o batismo, na nossa dinâmica protestante e reformada também, nós temos o batismo como algo que precede a ceia. Ou seja, para alguém participar da ceia, da Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor, ela precisa primeiro ser batizada. E talvez até haja quem não entenda por que isso, né? Porque o batismo, ele é exatamente um compromisso público de que aquela pessoa está pertencendo ao Senhor e, consequentemente, à sua igreja. Por mais que o batismo hoje é algo até glamuroso, dependendo, né? Quando há um batismo em nosso dia a dia aí, que a gente registra tudo, tira foto, filma tudo, é até um momento assim de euforia, né? Na hora do batismo. Então você tira fotos, você registra, você filma, né? Posta nas redes sociais. Maravilha. Mas não foi sempre assim. Batizar-se, submeter-se ao batismo nos primeiros séculos da igreja era como que assumir o risco de morte. Porque quando alguém se batizava e fazia publicamente, geralmente em água corrente, ele deixava bem claro ali que pertencia a Jesus. E pertencer a Jesus naquele contexto histórico e geográfico também, sobretudo no período do Império Romano dominando o mundo na época lá, era o mesmo que dizer, pode me matar porque eu sou de Jesus. E de fato, milhares de pessoas foram mortas porque não negavam a Jesus. Então, ser batizado é uma exigência para pertencer, ou melhor, para participar da ceia, porque ali é um testemunho público. Veja bem, na discussão de quem pode receber a ordenança do batismo, há duas grandes divisões. Né? Igrejas pedobatistas, que creem que o batismo pode ser administrado a bebês, e daí algumas igrejas reformadas assim
veem a questão do batismo e batizam crianças, e as igrejas credo-batistas, pedo-batistas, que creem que podem batizar bebês, e até que devem, e igrejas credo-batistas, credo, que já entendem que para ser batizado tem que crer. Então o batismo é para quem crê. E é exatamente a esta corrente que nos filiamos. Nós cremos que para uma pessoa ser batizada, ela precisa confessar. E a confissão, ela demanda a fé. Na verdade, a fé e a salvação, ela precede o batismo. Uma pessoa é salva não porque é batizada. Ela é batizada, sim, porque ela foi salva. Então, o batismo ele é um testemunho público, uma confirmação pública. É um ato solene. É como que um casamento no papel de alguém que já tem um compromisso com Jesus. Então, a salvação e a fé precede o batismo. Olha que imagem legal, né? Essa imagem, para quem está assistindo aí e conhece, é o pastor Jonas Francisco da Costa, um dos pioneiros aqui da Assembleia de Deus no Acre, né? E esta foto ele postou há muitos anos já no Facebook de um batismo que ele realizava, e eu achei essa foto muito emblemática. E daí eu uso ela nessa apresentação, porque nessa imagem você vê alguém exercendo uma ordenança de Jesus. Jesus mandou batizar. Ele disse, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele mandou batizar. Então, nós temos aqui alguém obedecendo a ordenança de Jesus, que mandou batizar, e nós temos alguém recebendo este batismo, sendo batizado, cumprindo também a ordenança de Jesus. Ele falou, quem crê e for batizado será salvo. E esta imagem, ela mostra exatamente o sepultamento e ressurreição, no sentido espiritual, de alguém que está em Cristo. Né? Veja só, alguém está sendo sepultado e sairá da água, né? Logo após, ressuscitado em Cristo. E é até emocionante, porque nos batismos que realizamos, a nossa harpa cristã tem um hino, que ele começa exatamente assim, nascestes de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Então, no batismo, a pessoa está nascendo de novo de forma simbólica ali, pública, e agora pertence ao povo que vai para o céu. Este é exatamente o batismo em águas. Né? Depois de batizado, agora esse cristão ele participa da ceia do Senhor. A expressão Santa Ceia é proveniente do latim coena, que significa ceia mesmo. Né? Tratava-se de uma refeição ou pós-refeição que ocorria comumente no entardecer ou à noitina. Inclusive, em espanhol, janta é cena, né? Jantar é cenar. Olha aí, a ceia do Senhor é um lembrete da morte de Cristo e de seu caráter sacrificial em nosso favor. Um símbolo de nossa ligação vital com o Senhor e um testemunho de sua segunda vinda. Portanto, é um memorial da morte do Senhor. Um memorial da morte do Senhor. Isso é exatamente a ceia. Ela é um memorial da morte do Senhor. E nós vamos ver a seguir que os elementos, né, da ceia, que é o pão e o vinho, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, conforme o próprio Senhor falou. Né? A Santa Ceia apresenta, melhor dizendo, pelos elementos simbólicos, uma lembrança da morte do Senhor. Ao participar da mesa do Senhor, a igreja não apenas anuncia a sua morte, mas também anuncia a sua ressurreição, que já ocorreram também. Morte e ressurreição. Mas anuncia também a sua vinda, até que ele venha. Semelhantemente, olha a citação de Coríntios. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a Santa Ceia, ao mesmo tempo em que ela é um memorial da morte e ressurreição de Jesus, ela é também um anúncio da sua volta. Jesus, quando estava com seus discípulos, na última ceia, ele disse assim, olha, façam isso em memória de mim. Ele ainda iria para a cruz, ainda iria ressuscitar. Mas ele, celebrando a ceia, disse, façam isso em memória de mim. E disse também, eu não vou beber mais desse fruto da vide até aquele dia em que beberei convosco no reino de meu Pai. Olha, anunciando que voltaria para levar a sua igreja. E no escrito de Paulo aos Coríntios, ele fala exatamente isso aí, que quando nós ceamos, nós também anunciamos a volta de Jesus, o seu retorno. Mas esse pão e esse vinho, o que são de fato, né? Sobre a presença do Senhor nos elementos da ceia, ou a transformação desses elementos no próprio corpo de Cristo, Erickson sintetiza as principais concepções, né? As principais concepções, dentre elas, a transubstanciação e a consubstanciação. São perspectivas, são teorias, vamos dizer assim, né? Sobre esse momento da ceia. Uma delas advoga que o pão e o vinho são, de fato, o corpo e o sangue físico de Cristo. É assim que a concepção católica romana vê na ceia. Que o pão e o vinho são transformados em corpo e sangue de Jesus. Que é exatamente a transubstanciação. Se transforma no ato da oração, né? Ele se transformaria. A outra concepção é que o pão e o vinho contém o corpo e o sangue físico. É uma concepção luterana, por exemplo, né? Que ainda que não seja, mas aquele pão e aquele vinho contém o corpo e o sangue de Jesus, físico, né? E a terceira concepção, que é a reformada, o pão e o vinho contém apenas espiritualmente, não é físico, mas espiritualmente, o corpo e o sangue. E, por fim, a concepção zwingliana, que o corpo, o pão e o vinho, eles apenas representam o corpo e o sangue de Jesus. E é exatamente a esta concepção que nós nos filiamos. Nós não acreditamos, não tem como ser real que aquele pão e aquele vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Inclusive, eu gosto sempre de citar uma historinha que uma irmã perguntou uma vez para o pastor, pastor, me diga, o sangue, o pão e o vinho, eles se transformam no corpo e no sangue de Jesus? E o pastor perguntou para ela, minha irmã, quando a senhora come o pão e toma o vinho na hora da ceia, a senhora sente gosto de quê? E ela foi e disse, eu sinto gosto de pão e de suco de uva. Disse, pois bem, então você está comendo pão e tomando suco de uva. Diga-se de passagem que é um suco de uva natural, sem álcool, sem fermentação. Logo, não há que se falar em gosto de carne ou de sangue, mas se trata do corpo e do sangue representado. Representado, é um memorial. É um memorial. Isso parece ser algo bem simples para a gente, mas nos primórdios da igreja, muitos cristãos foram condenados à morte porque dizia-se deles que eles eram canibais ou antropófagos, porque eles se reuniam para comer o corpo e beber o sangue de Jesus. E é lógico que isso era um ultraje, era uma acusação descabida. Bastaria comer um pedaço daquele pão e tomar um pouco daquele vinho e veria que não se tratava de um corpo ou sangue literal, mas de uma representação, de um memorial. E é assim que nós fazemos quando nos juntamos para a ceia. Nós comemos um pedaço de pão e tomamos um pouco de suco de uva e fazemos isso em memória de Jesus. Porque isto representa
o Senhor Jesus que se entregou por nós, que deu a vida por nós, e nele nós somos salvos. Em Jesus nós somos salvos. E finalizando, nós queremos dizer para você o seguinte: a igreja em si não salva. A igreja reúne os salvos. A igreja em si não traz salvação. Mas na igreja você encontra o Salvador Jesus. E você é convidado a fazer parte desta igreja. Você é convidado a ser batizado nesta igreja. Você é convidado a ceiar conosco nesta igreja. Porque nesta igreja nós temos o Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida para que eu e você fôssemos salvos e fôssemos perdoados dos nossos pecados. Logo, a nossa salvação não é por nossos méritos, mas a nossa salvação, ela está em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E finalizamos esta reflexão sobre a igreja, esta parte da reflexão sobre a igreja, pedindo a Deus a bênção para você, para a sua família, e que a palavra de Deus que está na sua mente aí, que você está ouvindo, que ela desça para o seu coração. E que se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça essa decisão e seja salvo em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe.